Nós celebramos hoje, em toda a Igreja, a memória de Santo Atanásio. Provavelmente para muitos de vós, ou para muitos de nós, não nos diz assim muito. Mas vamos tentar descobrir o que é este santo, que penso que nos ajuda um bocadinho. E ajuda-nos, sobretudo, dentro do contexto desta grande manifestação da festa do Santo Cristo dos Milagres. Porque o que estamos sempre, verdadeiramente, é o reconhecimento de quem é o Jesus Cristo. E ele indicou-se isso. É um homem santo, um homem dedicado ao aprofundamento das verdades da fé no século IV, muito ligado, para que se conhece um bocadinho, ao concílio de Nicéia, onde era absolutamente necessário definir, ajudar a conhecer a verdade acerca da pessoa de Jesus. Porque havia correntes de pensamento e outras que desvirtuaram ou pretendiam desvirtuar quem era verdadeiramente Jesus Cristo. Filho de Deus. E ao mesmo tempo na sua encarnação. Que nós dizemos normalmente, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como é que isto se realmente interliga? Portanto, quer dizer, e foi um passo importantíssimo. De tal maneira que nós, hoje, quando professamos a fé, nós temos o credo, nós estamos a afirmar aquilo que foi, nessa altura, precisamente, aceituado. Nós estamos ali a manifestar, a partir da pessoa de Jesus Cristo, a nossa afirmação sobre Deus, revelada em Jesus Cristo. Depois, o que nós podemos afirmar acerca da verdade de Jesus Cristo e depois a afirmação do Espírito Santo. Este homem que nós falamos hoje está, precisamente, por detrás. É um dos grandes pensadores que ajuda a construir o credo que nós hoje realmente afirmamos na nossa Cristo. Perguntamos nós, realmente nessa altura estavam em causa aqueles 2, 3 séculos da vida da Igreja, foram fundamentais, naturalmente, para um conhecimento maior das Escrituras. Vejam que o primeiro século é, precisamente, quando se elabora um Novo Testamento, que nos fala, nos manifesta, a partir da realidade, da iniciativa de Deus que fez em Jesus, quem é verdadeiramente Jesus, nosso Redentor. Mas depois o impacto que o cristianismo vai ter com a sociedade, com o mundo, vai ter algumas realidades que o vão confrontar. Uma delas tem a ver com o pensamento humano. Mas a outra tem a ver com a parte da evidência sentimental. Outra tem a ver com a parte da sensibilidade das pessoas. Né? E nós podemos até dizer que outra tem a ver com o contexto mais geral dos interesses que estão na sociedade. Também tem a sua maneira de alguma maneira, manipular o religioso. Não sei se reparais que eu dizer isto, porque isto é uma verdade daquele tempo, mas está a dizer que, se calhar, hoje também acontece isto. Hoje também acontece isto. Não é? Há pessoas que, com as suas ideias, acham que eles é que fabricam. Jesus não podia ser aquilo que eles são. Jesus tem que ser aquilo que nossas ideias visam acerca de Deus. Porque há coisas que nós não entendemos. Como se o mistério pudesse ser inteligível totalmente. Ele não deixa de ser apontado pela inteligência. O mistério não pode deixar de ter a nossa inteligência, sem dúvida, mas está muito para além. Está muito para além. Mal de nós se a gente fosse apreender a realidade toda que nos envolve só pela nossa inteligência. Não. O mistério da natureza, o mistério do próprio ser humano, o mistério da relação das pessoas, o mistério do amor. Então, mais o mistério de Deus e a sua revelação. O que é certo é que há uma revelação histórica. E a coisa mais grandiosa que nós temos na nossa vida como cristãos é sabermos que aquele em quem nós acreditamos marcou a história. Há um homem que marcou a história. E portanto nós temos que nos confrontar com ele. Não há uma ideia. É aquele homem. E um homem que se autodefiniu. Ele próprio disse quem era, a sua relação com o Pai, a sua relação com o Espírito Santo. Ele disse. Agora, a questão é, muitas vezes, a pessoa não aceitar esta iniciativa divina
revelação tem que ser sempre prioritária. Só ele é que se pode mostrar para poder ser compreendido. Portanto, esta é logo uma área. Se agora poderia ter muitas coisas, em vez de nós ainda hoje estamos a viver muitos destes problemas. Há por aí muita gente hoje na nossa sociedade, na sua intelectualidade, com todo o respeito, mas a ficar limitado na sua intelectualidade. Ficar limitado. Porque isso também acontece a todos nós, não é? Nós temos muitas perguntas acerca de Jesus Cristo, acerca da sua divindade, acerca de tudo que são a realidade que Ele nos apresentou, de tudo. O que é certo é que Ele marcou. Ele manifestou-se. E essa é que é a questão. Aqui, naturalmente, nós podemos perguntar tudo, mas depois há uma aceitação da realidade para a qual Ele se impõe. Porque Ele impõe-se a cada um de nós, se nós nos abrimos à sua revelação. Mas depois está, muitas vezes, o nosso sentimento. E há pessoas que, pelo seu sentimento, abdicando de outras coisas, realmente deformam a pessoa de Jesus Cristo. Deformam. Aquele sentimento em que a pessoa parece que mede tudo, pura e simplesmente, por aquilo que lhe diz ou não diz. E reparai que nós hoje estamos muito no tempo disto, não é? As coisas dizem ou não dizem. Eu sinto ou não sinto. Há qualquer coisa que interiormente, que é importante, sem dúvida. E na nossa fé nós não podemos prescindir da parte dos sentimentos, porque é importante. Mas não pode ficar aí apenas. Mal de nós, depois o sentimento não é também conduzido pela nossa inteligência, pelo nosso raciocínio. E sobretudo se o sentimento não é purificado a partir de uma realidade, já iremos a ela, que é verdadeiramente o amor. Porque o amor não é simplesmente só o sentimento, embora a gente nos diga que não. O amor tem inteligência, o amor tem sentimento, o amor tem uma vontade, o amor tem a sensibilidade, mas o amor é uma entrega total da pessoa. Uma entrega total. Já iremos a isso. Mas reparem que há pessoas, por exemplo, que também ficam conhecidas na sensibilidade. Na sensibilidade exterior. E não admitem qualquer intervenção de Deus que vá contra a sua, eu quase agora diria, a sua sensualidade. Tudo que é sensível, tudo que é prazer, tudo o que me apetece, tudo não sei o quê, Deus tem que aceitar isto tudo. E o meu Deus, eu vou fabricar um Deus que me aceite tal e qual dentro desta perspectiva. Se o Deus que se revelou não aceita isto, então eu vou contornar esse Deus e vou ser diferente. É tudo perigo. Portanto, o Santo Satanás é muito importante. Estás a reparar? É muito importante. E ajuda-nos muito, logo a partir dessa época, a ajudar-nos na Igreja a dizer que este é que é o papel da Igreja, no sentido mais profundo, nós podemos dizer, que é oferecer a Jesus Cristo tal como Ele é. Porque o nosso Redentor não pode ser de outra maneira. Se nós desvirtuamos aquele que é verdadeiramente o Redentor, destruímos a possibilidade da nossa redenção. Já São Paulo diz isso. A fidelidade. A fidelidade ao próprio Jesus Cristo. Por isso é que às vezes podemos transformar. Embora usando o nome, e hoje está por aí. Muitas vezes, certas manifestações religiosas, que andam aí na periferia da própria fé cristã, que deformam de tal maneira a pessoa de Jesus, embora usando o seu nome, que a redenção já não tem nada. Já não há redentor. E as pessoas até pensam, sim? Porquê? Porque fica na sua sensibilidade, no seu exteriorismo. Porque parece que a porventura está... Não dá. Porque o nosso Redentor assumiu o nosso drama humano. Assumiu. No sofrimento. Assumiu na morte. Há uma expressão muito bonita de São Paulo que ele diz que Jesus Cristo fez-se pecado por nós. Ele não pecou. Quer dizer, como que entrou naquilo que é o nosso pecado, como nos diminui, nos limita, mas para quê? Para a partir de dentro nos manifestar que a nossa vida também, conduzida para este objetivo, que é olharmos para a sua ressurreição, para esta vida nova, que tem por detrás muita renúncia, tem por detrás muita transformação, tem por trás, sobretudo, uma entrega total, que era aqui que eu gostaria de chegar. Nós só podemos conhecer, onde nós não nos enganamos sobre o conhecimento de Jesus Cristo, é quando, pessoalmente, cada um de nós se entrega no amor a Deus e aos irmãos. O amor é a forma nobre, maior de conhecimento. Mas é para Deus e é para todos. Nós só conhecemos alguém
Se o amarmos. Se o amarmos. E não é, eu penso que todos nós temos essa consciência. Quando nós estamos a relacionar com as pessoas, só conhecemos alguém se o amarmos. Se nos entregarmos totalmente desde o nosso pensamento, ao nosso afeto, à nossa vontade, ao nosso ser, à nossa sensibilidade, se nós nos entregamos totalmente ao outro, então aí nós temos possibilidades de conhecer com Deus é a mesma coisa. Por alguma razão, Jesus insistiu tanto no amor. O amor que é consciente. O amor que é livre. O amor que é deixar a iniciativa de Deus e do outro em primeiro lugar. O amor que é realmente esse respeito total pelo outro, para que ele possa oferecer. Mas o amor que é abertura. É abertura. Para podermos aceitar aquilo que Deus nos tem realmente a oferecer. Que bela lição. Muitas vezes. Eu penso sim que é uma bela lição que Santo Aprenado nos traz hoje. E particularmente neste contexto. Neste contexto em que nós estamos a celebrar o centro da nossa fé. Esta grande necessidade à volta da pessoa de Jesus Cristo. Que nós temos cada vez mais aprofundar e reconhecer quem verdadeiramente Ele é. Para continuarmos a professar a nossa fé nesta profundidade que o próprio credo apostólico nos traz. Mas também nesta fé. Reparai, o Evangelho tinha ali, em primeiro lugar, tinha uma figura muito interessante, que também nos ajuda, a relíquia. Pela pregação dos apóstolos, reconheceu quem era Jesus Cristo e a de homem. Primeiro livro. Como tinha dado um exemplo, então também nós, pela pregação, por escutar da palavra, aderimos à fé em Jesus Cristo e queremos seguir. Por isso ela, inclusive, convida os apóstolos para participarem desta hospitalidade que ela quer ter com eles, porque, como se fosse a hospitalidade de Jesus Cristo. Belo exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho nos a dizer que nos vai enviar o Espírito, que nos conduzirá à verdade. O Espírito. O Espírito é o amor. É o amor de Deus feito pessoa. Em nós. Pois é esse amor que nos vai unificar, que vai potencializar e orientar todas as nossas faculdades. E, sobretudo, vai nos capacitar para uma realidade para a partida, humanamente, não somos capazes de fazer, que é esta autocontrolação. Esta entrega que nós somos chamados a realizar. Eu estou a dizer que naturalmente não, porque nós somos vítimas do pecado, vítimas do egoísmo, vítimas da autossuficiência, vítimas de tudo isto, que são as características que são contrárias ao próprio amor, e por isso nós precisamos ter aqui uma purificação. Precisamos ter aqui algo que nos transforme e nos vivifique e nos conduza para o encontro com Cristo. A leitura do Evangelho que temos feito. Nós que agora vamos caminhando pouco a pouco para a grande manifestação do Espírito Santo e que aqui, nesta terra dos Açores, é tão realmente agradecida através dos dias chamados de Império do Espírito Santo. Eu penso que nós temos aqui uma igreja muito que é realmente reconhecermos quão importante é esta luz, quão é importante esta presença em cada um de nós da terceira pessoa da Santíssima Trindade, para nos mobilizarmos interiormente, para que todas as nossas faculdades se coloquem neste sentido de entrega total de nós a Deus e aos irmãos. Por isso, imploro Santo Padre, nós estamos dados sobre nós, que Ele nos alcance para os tempos de hoje, como estamos a ver, não são muito diferentes dos tempos, alcance a graça desta coragem. Aqueles padres da Igreja, nós chamamos padres da Igreja, os pais daqueles primeiros séculos, foram homens corajosos, foram homens de uma profundidade. E uma profundidade que não foi apenas intelectual. Eram grandes intelectuais, sem dúvida, que precisavam pôr o seu cérebro a funcionar para poder contrapor as ideias e para restabelecer a verdade, também a inteligência, mas eram pessoas de uma intimidade com Deus profunda. Estes homens, como dizia São Tomás, que era de joelhos, que é que se devia ler a Escritura? É de joelhos. Porque é de joelhos que nós absorvemos a sabedoria divina. Pois, estes grandes homens, é nessa intimidade, na oração, nesse encontro íntimo com Cristo, que absorviam a verdade, que de Cristo só Ele pode realmente oferecer. Eu penso que temos aqui um exemplo também. Nunca nos cansamos, porque a Igreja hoje continua a ter necessidade da luz da verdade, de orientação, de reconstrução cada vez mais nítida do rosto de Cristo.
Precisamos. Porque o Cristo que nós temos apresentado tem que ser o Cristo nítido. E o mais interessante é que, naturalmente, nós temos a imagem belíssima do Santo Cristo, mas permita que diga, é apenas a imagem exterior, mas aquela que vai provocar a conversão é a imagem que cada um de nós leva. Não sei se eu parece. A imagem do Santo Cristo pode ajudar e ajuda. É a parte exterior, é o ícone, né? Para fora. Mas aquela que depois vai impressionar os nossos contemporâneos é aquela que nós levamos. E levamos uma imagem nítida ou deformada. E com o que a gente quiser fazer. Da maneira que nós nos dispusermos a ter essa transparência de Jesus Cristo. Para que Ele possa realmente refletir isso. São palavras de São Paulo, mas penso que elas estão muito oportunas para o tempo de hoje. Pois que nós, com o auxílio de Santo Atanásio, que nós saibamos realmente responder ao nosso tempo com esta coragem, esta profundidade, como ele foi capaz de responder nesse tempo. E que a profissão de fé, e hoje vamos fazê-lo, claro, não fosse obrigatório, mas vamos fazê-lo justamente porque penso que neste dia e nesta memória vale a pena fazê-la. E vamos reconhecer isso mesmo. Dando graças a Deus por estes grandes homens que nos ajudaram a condensar estas verdades, mas ao mesmo tempo um compromisso para nós. Dizer que estas verdades da fé são para nós viver e para as tornarmos presentes através do nosso testemunho junto dos nossos contemporâneos.